Olá, pessoal. Meu nome é Guilherme Sampieri Santinho, sou professor da disciplina Legislação Trabalhista e Previdenciária. E hoje falaremos da nossa segunda aula, Características, Finalidades e Princípios do Direito Previdenciário. Antes da gente falar um pouquinho sobre direito previdenciário, é importante a gente falar um pouquinho da origem do direito previdenciário, como entendemos hoje. O direito previdenciário é conhecido como um direito social. E ele é um direito muito recente no Brasil e tem um impulso muito grande no Brasil nas últimas décadas. Mas a sua origem, ela tem fundamento na Alemanha. Na Alemanha, com a lei de Otto von Bismarck de 1883, que previa uma série de benefícios para as pessoas que estavam incapacitadas. Essas incapacidades, elas decorrem estão muito atreladas às novas formas de proteção e relações jurídicas que existem dentro de uma sociedade que começa uma industrialização, começa uma migração para regiões urbanas. Então, a previdência social, ela tem origem nesse movimento em que as pessoas precisam ser amparadas, porque não existe mais aquele conceito de proteção da família como existia em comunidades rurais, em que um protege o outro, em que um assegura a vida do outro. Então, a Alemanha, em 1883, estabelece a primeira lei, a Lei Otto von Bismarck, que começa a proteger as pessoas em caráter de que tenham uma determinada situação de dificuldade na vida, certo? Ou uma assistência para suas capacidades produtivas. No Brasil, em 1923, começa a existir o que é o embrião do que a gente entende por previdência social. É importante destacar que esse é um movimento muito lento no Brasil, certo? E ele não é um movimento para todas as pessoas, digamos assim, um movimento universal. É um movimento restrito, um movimento voltado para pequenas áreas. Então, um dos primeiros movimentos que a gente verifica já em 1923, é a Caixa de Aposentadoria e Pensões para os Ferroviários. Ora, perceba que é uma classe de trabalhadores. Os ferroviários são as pessoas que trabalham nas ferrovias. Hoje em dia tem muito pouco trem no Brasil, certo? Mas naquele momento o Brasil, na década de 20, exatamente 100 anos atrás, as pessoas trabalhavam naquela localidade e numa atividade essencial, porque a forma de comunicar e se locomover no Brasil era principalmente por via trem, de uma maneira rápida, digamos assim, moderna, certo? Então, os ferroviários foram os primeiros beneficiados com uma caixa de aposentadorias e pensões, ou seja, eles eram protegidos, só os ferroviários e seus familiares. Essas situações em que determinadas categorias vão criando as suas normas, criando as suas redes de proteção, elas acontecem de forma pulverizada ao longo de muitas e muitas décadas. Já acontece que em 77 começa um projeto de integração, de sistematização dessas previdências. Então começam a se unificar essas caixas de pensões que eram localizadas e pontuais para um sistema único, conhecido como SIMPAS. Então há uma integração das atividades da previdência, da assistência médica e da assistência social. Perceba, a gente vai discutir um pouquinho mais para frente, mas não são conceitos idênticos. Previdência não envolve saúde, previdência não envolve assistência social hoje no Brasil. Mas esse conceito não era muito claro nesse momento. E diversos tipos de serviços e benefícios eram oferecidos. Já na década de 90, a gente começa a ter a estrutura como nós temos hoje, a Previdência Social, com a criação do Instituto Nacional de Seguridade Social. Então, esse Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS, como nós conhecemos, que contém uma série de benefícios que ele regulamenta, trata e protege as pessoas, ele é um instituto recente, é um local recente, é uma estrutura montada recentemente. E essa estrutura montada recentemente, ela ainda está, digamos assim, tem muitos resquícios de estruturas anteriores. Então, hoje, 90, com apenas 33, 34 anos de criação, ela é uma estrutura hoje já consolidada, mas que ainda tem resquícios e situações que advêm de outros tipos de previdências. Lembrando,
O grande ponto que a gente tem que destacar da origem do direito previdenciário no Brasil é que antes ele era espalhado, não havia uma política de unificação. E hoje a ideia é que existe um regime único de previdência, que atende pelo menos 95% da população. Existem regimes especializados, mas a gente vai abordar rapidamente eles mais para frente. No Brasil, a previdência social ela está dentro de um guarda-chuva que denominamos de seguridade social. Então, pausa dramática, muita atenção com essas expressões. A seguridade social no Brasil, ela é o nome que é dado para a proteção do indivíduo, certo? Em caso de vicissitudes ou acidentes ou situações que ele não estava prevendo, que abarca, preste muita atenção, a assistência social, a saúde e a previdência. Nosso objetivo nessas aulas que nós vamos abordar é falar da previdência, mas a gente não pode destacar que a previdência está dentro da Seguridade Social no Brasil. Ok, pessoal? Então, que é importante destacar que a Seguridade Social no Brasil abarca, vou repetir, a assistência social, a saúde e a previdência, certo? No Brasil, a saúde, ela tem uma previsão e ela abarca a seguinte situação. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, toda pessoa no Brasil tem direito à saúde. E o Estado tem que assegurar a saúde, garantido mediante políticas públicas e sociais que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A saúde, vou repetir, saúde não é previdência. A saúde no Brasil, ela é universal e igual. O que significa ser universal e igual? Todas as pessoas que estão no Brasil, eu quero que vocês tomem um pouco de cuidado e atenção quando eu falo isso, todas as pessoas que estão no Brasil têm direito a acesso à saúde. Então, qualquer pessoa no Brasil tem direito a ir ao posto no Brasil, ao posto de saúde. Qualquer pessoa no Brasil tem direito a uma cirurgia de transplante de medula, se precisar. Toda pessoa. Não existem pessoas que têm mais benefícios e outras que têm menos benefícios. De fato, temos um problema social, que é o problema de que as pessoas, elas têm uma fila para chegar a isso. Tem um problema de qualidade do serviço, mas o serviço, ele é extensivo e aplicado a todas as pessoas e de forma igual. E o que é interessante destacar e reforçar neste elemento aqui, pessoal, é que o fato de termos um acesso à saúde em que todas as pessoas têm acesso a um hospital, a um plano de saúde, a todas as formas de proteção à sua saúde, é que o estrangeiro, o turista, que ele vem para o Brasil e ele tem que sofrer um acidente de carro, ele terá direito a este acesso, pessoal. Então, o acesso no Brasil, ele é absoluto. O acesso à saúde no Brasil é para todas as pessoas, certo? Então, uma pessoa que tenha, eventualmente, uma doença muito grave, como, por exemplo, AIDS, HIV, certo? Ela vai ter direito aos remédios de forma gratuita. Qualquer pessoa que esteja no Brasil, certo? Então, é muito importante destacar essas características. A primeira característica, então, de Seguridade Social, vou retornar aqui o slide para vocês reverem isso. A saúde, ela está dentro da Seguridade Social e ela é a nossa primeira característica que destacamos. A segunda que a gente destaca aqui para vocês, pessoal, está relacionada à assistência social, tá? A assistência social, ela será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. Ou seja, todas as pessoas têm direito à assistência social, mesmo que não sejam contribuintes, mesmo que não paguem nada. Mesmo que não paguem nada, vou repetir. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social. E tem por objetivo, certo? A proteção da família, da maternidade, a infância, a adolescência e a velhice. Ora, a assistência social assegura, por exemplo, creches gratuitas,
É uma forma de assistência social, uma forma para a criança, para a velhice, casas de repouso. Então, verifica que o Brasil é obrigado a dar assistência social para proteger a família, a pessoa que nasce, a criança, o adolescente e a velhice. E normalmente são as pessoas que são mais vulneráveis ou estão em estado de vulnerabilidade. Ainda, tem que dar uma assistência diferenciada para as crianças que se encontram em situações de renda ou de vulnerabilidades maiores. São conhecidos como amparo a crianças e adolescentes carentes. A assistência social também tem que fazer uma promoção da integração ao mercado de trabalho. Essa promoção da integração ao mercado de trabalho é capacitar as pessoas para que trabalhem, assegurar para que elas tenham condições de viabilizar a sua atividade produtiva para que elas eventualmente e futuramente possam produzir renda e conseguir ganhar seu salário. Temos também ainda a habilitação e a reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Então, pessoas que sofrem um acidente perdem parte da sua capacidade produtiva. Então, eu era um repositor de produtos em supermercado, precisava do meu braço, perdi meu braço esmagado, cortado, aconteceu um acidente comigo. Muito bem, vamos reabilitar, vamos habilitar você para que você consiga realizar uma outra atividade, um outro trabalho. Então, para que você volte a ser um membro válido para a sua comunidade, não apenas para atividades laborativas de trabalho, mas para você estar integrado e fazer atividades dentro dela, tá? Então, é muito importante esse reforço de que a assistência social no Brasil ela tem uma série de atividades que visam a melhorar as condições e os objetivos, né, dessas pessoas que precisam do serviço social, tá ok? Nesse sentido de assistência social, e é importante destacar que ela não tem que ter uma contribuição para que elas possam fazer parte disso. Além disso, dentro da assistência social, é garantido às pessoas um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência. Ora, é importante isso. Se existe uma pessoa na sua família, certo? Que nunca contribuiu para a previdência, então não contribuiu para a aposentadoria, e ela envelheceu, ela tem direito a um valor pago pelo Estado? Olha que interessante, o Estado vai pagar a essa pessoa, mesmo que ela nunca tenha trabalhado, observada a idade, isso vai variando ao longo do tempo, que ela tem o direito a pelo menos um salário mínimo pago. Lógico, ela tem que ser carente, porque a assistência social não é assegurado às pessoas que possuem recursos financeiros ou grau, quantidade de valores familiares altos, ou entendidos como altos para o governo. Mas uma pessoa que é pobre na sua acepção, que não tenha recursos, ela tem direito a receber um salário mínimo mensal, certo? Quando chega a velhice. E também, a mesma pessoa, por ser portadora de deficiência, ela também tem o direito ao salário mínimo. Este inciso, o inciso 5, contido nesse artigo, ele assegura o que é denominado de dignidade da pessoa humana. É a questão do Estado social nesse ponto. O Estado assegura para essa pessoa um valor que lhe dê dignidade para viver, certo? Então, o Estado vai assegurar para ele um valor. E o critério que é dado aqui, tanto para o portador de deficiência quanto para o idoso, para receber esse benefício, é que ele tem que comprovar que não possui meios de prover a manutenção sua ou de sua família, conforme a lei. Então, uma lei vai regulamentar quanto que funciona, qual que é o valor. Lógico, como o Brasil é um país muito grande, os valores não são muito altos, os critérios a serem estabelecidos são critérios muito baixos para dar esse valor. O ideal seria que pudéssemos assegurar isso para mais pessoas, mas o Estado tem dado esse direito para as pessoas que não tenham muitos recursos, certo? Outro ponto que é importante destacar aqui, com relação ao inciso 6, refere-se à redução da vulnerabilidade socioeconômica de famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza. Ou seja, assegurar as famílias que estão nessas condições de pobreza ou de extrema pobreza, sempre regulamentado por lei esse valor, elas têm o direito de um recurso financeiro para que elas consigam viver melhor, terem mais dignidade, certo? Então, essa situação vai sendo assegurada
a essas pessoas pelo fato da assistência social. Então, pode verificar, pessoal, a assistência social, ela é assegurada, como verifica o caput aqui do artigo 203, a toda pessoa que depende de situação em que o Estado faça uma intervenção. O Estado aqui ele é um agente importantíssimo para assegurar essa pessoa condições de vida dignas, tá ok? Já com relação à previdência social, pessoal, é importante, antes da gente falar para o que se refere à previdência social, é importante destacar aqui que no Brasil existem uma série de regimes de previdência, tá? Existem no Brasil regimes de previdência de básico e complementar. Vamos explicar um pouquinho o que significa isso. Como nós falamos anteriormente, a Seguridade Social é composta de saúde, assistência social e previdência. A previdência, ela é dentro, que é o nosso tema, ela é dividida em regimes de previdência. Então, regime de previdência básico e regime de previdência complementar. Então, todo mundo no Brasil que realiza uma atividade produtiva, que aufira renda, certo? Empregado, empresário, se você for sócio de uma empresa e receba prolabore, você vai ter que contribuir. Se você for autônomo, tem que contribuir. Ah, mas eu não contribuo. Bem, se você não contribui é porque você está em desacordo com a legislação, mas tem que contribuir. Então, empregado doméstico, trabalhador rural, todo mundo tem que contribuir e está vinculado ao regime básico de previdência social, certo? Que é obrigatório, todo mundo tem que contribuir. Existe também o regime facultativo, ou previdência complementar. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas em alguns bancos eles costumam oferecer a previdência complementar. Então, por exemplo, alguns bancos oferecem isso de uma maneira geral. Algumas empresas também oferecem. Então, por exemplo, a empresa que é o Banco do Brasil, ele oferece uma previdência complementar. Então, o empregado ele se aposenta com a previdência do regime do inciso da parte 1, que vocês estão vendo aqui, que é o básico, que é o do INSS, e daí ele contribui enquanto estiver trabalhando no Banco do Brasil com um valor, e quando se aposentar, ele tem um complemento da sua aposentadoria. Então, dentro do Banco do Brasil, os empregados têm uma previdência complementar que é facultativa. Ele não é obrigado a optar por essa previdência complementar, mas se ele optar ter, ele tem que contribuir, tá ok? Dentro do regime básico da filiação obrigatória da Previdência Social, nós temos o regime geral da Previdência Social, esse é o que vocês conhecem, esse que a gente costuma estudar, que é o do INSS, em que todos os empregados seletistas estão vinculados, todos os empregados domésticos estão vinculados, todos os autônomos estão vinculados. E existe um regime próprio de previdência social. Esse é interessante. Então, por exemplo, servidores públicos, tá? Os servidores públicos da União têm um regime próprio da previdência social. Os magistrados, juízes têm um regime próprio, promotores têm um regime próprio, deputados, senadores, regime próprio, certo? Servidores públicos municipais, em regra, não é absoluto, mas em regra, cada município tem o seu regime próprio de previdência social. Alguns municípios adotam o regime geral de previdência, mas alguns municípios adotam o regime de previdência social próprio. Os estados têm o regime próprio de previdência social para os seus empregados. Os militares estaduais e federais, eles têm o regime próprio de previdência social. Então, existe, então, o regime geral de previdência social, existe o regime próprio de previdência social. Então, o nosso assunto que nós vamos estudar aqui, ele estará dentro do regime geral de previdência social. E dentro do regime de previdência social complementar, existe o aberto e o fechado. O aberto é aquele que eu mencionei, você vai a um banco e fala, olha, eu quero fazer parte desse regime, quero colocar um valor todo mês e optar, um banco qualquer. E o fechado é aquele em que, por exemplo, é fechado apenas para um determinado grupo de pessoas que existem uma identidade entre eles, como, por exemplo, que eu falei para vocês, o Banco do Brasil possui um regime de previdência complementar. Tá ok? Então, esses aqui são os regimes de previdência social, que é importante destacar que esse regime de previdência social que nós vamos estudar é o regime geral de previdência social. Pessoal, verificamos no slide anterior as questões relacionadas aos regimes de previdência.
geral e próprio. Neste artigo 201, nós falaremos do regime geral da Previdência Social, o regime relacionado principalmente aos empregados seletistas. O que significa isso, pessoal? Significa que dentro da Previdência Social existem alguns direitos que ela é obrigada a assegurar aos empregados, aos seletistas, aos autônomos, aos empregados domésticos, que nós vamos falar aqui rapidamente deles, certo? Um fator muito importante a ser destacado aqui é que quando vocês leem o artigo 201, é que esses estão grifados, como vocês estão vendo no slide, é que eles precisam ter caráter contributivo, ou seja, para você ter direito à previdência, você tem que pagar, contribuir. Esse caráter contributivo, ele impacta tanto o empregado, o trabalhador, o empregado doméstico, quanto a empresa, quanto também o Estado. Diversas pessoas, elas custeiam a previdência do regime geral no Brasil. E eles são sempre obrigatórios. O que significa isso? Eu posso ser, então, um empregado e não querer me vincular ao INSS, como posso dizer assim comumente? Não, não posso. Mas eu sou um grande operador da Bolsa de Valores, eu sei investir na Bolsa de Valores. Ótimo, que bom. Mas, infelizmente, você não pode estar desvinculado da Previdência Social. Você tem que estar vinculado à Previdência Social. Você não pode estar desvinculado. Você tem que sempre contribuir e estar sempre vinculado, mesmo que você não queira. Por isso que nós denominamos essa vinculação de obrigatória. Não há como você se desvincular dela. Você está sempre obrigado a estar vinculado a ela. Então, a sua contribuição é obrigatória e seu vínculo é sempre obrigatório. O fato de você não querer exercer ou utilizar dos seus benefícios é um outro fator, mas que você está obrigado a ela, você está. Você não pode optar por não estar vinculado. Outro fator interessante é que ela deve observar as questões de equilíbrio financeiro e atuarial, o que justifica, eventualmente, aumento das alíquotas e da contribuição das pessoas que são beneficiadas ou que têm que custear a Previdência Social, certo? Como também pode reduzir, não que eu tenha visto isso, mas é possível haver o equilíbrio financeiro. Havendo muito dinheiro, pode diminuir ou aumentar o valor da contribuição. Aqui no artigo 201, mencionará para a gente alguns benefícios que serão utilizados para a Previdência Social no regime geral. São eles. O primeiro, a cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Perceba, este benefício ele é assegurado para pessoas que, em uma determinada situação, estejam incapacitadas temporariamente. Como assim? Ora, eu sou empregado, trabalho numa empresa, fui jogar bola no fim de semana, quebrei a perna. Eu vou trabalhar? Não vou conseguir trabalhar. Se eu não trabalho, a gente vai verificar isso dentro do contrato de trabalho, teoricamente eu não tenho que receber. Então, quem é que vai custear o meu afastamento de 90 dias para poder viver durante esse período? O INSS, a regime da Previdência Social, que vai me assegurar um benefício para esse período. Por outro lado, há situações em que aconteçam em que eu tenha de forma permanente, eu perca uma possibilidade de uma aptidão para o trabalho. Então, por exemplo, eu entrei em depressão, eu não consigo sair da depressão, ou eu perdi o movimento de um braço e eu não consigo mais fazer aquele movimento. Ora, se você está incapacitado, inapto para o trabalho, você, de forma permanente, ou seja, até um laudo pericial, a gente vai verificar isso, você vai verificar que você terá o direito a um benefício também. Um outro benefício é quando você tem uma idade avançada e você não consegue realizar as atividades como você realizava anteriormente. Então, você tem uma determinada idade e você não tem a mesma performance, você não consegue fazer as mesmas coisas como se fazia anteriormente. E aí, é assegurado para essa pessoa, eventualmente, uma aposentadoria por idade. A pessoa tem direito de se aposentar por idade. Chega uma determinada idade, o Estado entende que aquela idade é adequada e que a pessoa pode se aposentar. Importante destacar
que o Brasil, como o mundo inteiro, está envelhecendo. O que significa envelhecendo? Que as pessoas morrem mais tarde, vêm a falecer mais tarde. Logo, a idade de aposentadoria tende a ser mais tarde, porque as pessoas ficam mais produtivas durante muito tempo. Um outro benefício que é assegurado é a proteção da maternidade, ou seja, o direito assegurado para que as mães elas tenham direito a um salário, a uma remuneração, a um valor, enquanto elas estão grávidas, ou logo após a gravidez, em que elas não têm condições de trabalhar da maneira como trabalhava. Normalmente, quem tem esse direito são os empregados com carteira assinada, mas os empregados domésticos também têm, e os autônomos também têm. Qualquer pessoa que tenha contribuído para a Previdência Social com as regras específicas terão direito a benefício da maternidade, da proteção da maternidade. Outra situação que a gente verifica também que está assegurado é a questão relacionada à proteção ao trabalhador em situações de desemprego que ele não deu causa. Importante falar isso, tá, pessoal? Eu entro numa empresa, peço demissão para pegar o benefício. Não é assim que funciona. Funciona assim, você entra no emprego, se você for demitido e ainda observado alguma série de condições, tá? Por exemplo, tempo de contribuição, quanto tempo você trabalhou, qual que foi a última vez que você contribuiu, você terá um direito ao que a gente chama de seguro, né? Seguro-desemprego, que é um benefício que é dado para essa pessoa quando ela fica afastada da atividade laborativa por um determinado tempo, para que ela procure outro local para ser realocada, reintegrada na atividade produtiva, tá? Outro princípio que é interessante, ou característica que a gente cabe destacar aqui dentro da Previdência, é a questão relacionada ao salário família e o auxílio reclusão. Olha que interessante. O salário família, ele é pago para pessoas que tenham filhos com a idade, no Brasil, com idade até de 14 anos. Então, todo trabalhador, empregado doméstico, ele tem direito ao salário família. Tá? Essa pessoa tem direito a receber esse valor. Tá? O valor não é alto, mas ele é um auxílio que é assegurado para esta pessoa. Tá? Ainda, o auxílio reclusão, que é assegurado para aquele empregado que foi preso. Tá? Esse auxílio reclusão, quando eu falo que foi assegurado ao empregado, é que o empregado que é preso tem o auxílio reclusão, mas esse valor não vai para ele, vai para os seus dependentes, como também o salário família. A ideia é ir para os dependentes dos segurados de baixa renda, tá? Então, o salário família não é assegurado a todas as pessoas que ganham qualquer tipo de salário, são para as pessoas que ganham salário mais baixo. Temos também aqui, pessoal, a pensão por morte do segurado. O que significa isso? O homem ou a mulher, certo? É assegurado uma pensão por morte. Então, eventualmente, eu trabalho na minha casa, certo? Eu cuido da minha família, não tenho nenhuma atividade de renda, e minha esposa é quem trabalha fora. Caso ela venha a falecer, certo? E ela tenha carteira assinada, ou seja, uma contribuinte individual, seja como autônomo, seja como dono de uma empresa, alguma coisa, eu teria o direito de receber uma pensão com base nos valores que ela recebeu. Essa pensão tem um teto, como todos os benefícios previdenciários, tem um teto que hoje está na faixa de R$7.000, certo? Mas, o máximo, né? Mas eu ganho um percentual disso. Eu tenho direito a uma pensão advindo da morte dessa pessoa que está segurada. Ora, se minha esposa trabalha fora, ela trabalha com carteira assinada, ela é uma contribuinte individual, ela tem o direito a receber este benefício. Desta maneira, eu seria o beneficiado. A pensão por morte a gente vai verificar mais para frente, quais são os requisitos, algumas características, mas a pensão por morte, todo o dependente do segurado, né, ou do contribuinte, ele terá direito a receber esse valor, sendo que o valor mínimo que ele irá receber é de um salário mínimo. Essa aqui é a nossa bibliografia, utilizada para eventuais referências, algumas coisas que vocês queiram estudar, entender como é que funciona a estrutura da questão previdenciária, tá ok? E com isso encerramos nossa segunda aula. Muito obrigado, até logo.